Olá, concurseiro, o PCI Dicas começou. Hoje eu estou aqui com o Álvaro, que é especialista em avaliação de ensino e aprendizagem, fora outros títulos aí que ele vai passar um pouquinho para a gente. Falando em questão de títulos, esse é o assunto de hoje. A gente vai falar sobre prova de títulos, o que é a importância dela, enfim. Álvaro, para a gente poder começar esse bate-papo, a gente está falando de título, né? Vamos de cara já explicar para o concurseiro o que é prova de títulos. Bom, a prova de título, ela nada mais é do que uma comprovação através de alguma metodologia de avaliação dentro do processo de concurso, no qual vai verificar se o candidato possui ou não determinadas titulações, ou determinadas certificações, na verdade, né? E aí pode envolver diversas áreas, pode envolver desde questão de especializações, títulos de mestre, doutor, publicações, entre outras. Por que esse tipo de avaliação ele se tornou tão utilizado e tão importante, Álvaro? Ele se tornou muito comum porque hoje ele é utilizado para poder fazer a separação entre os candidatos, não no nível de exclusão e eliminação, como alguns concurseiros têm o medo, né, de acabar sendo eliminado por determinada falta de título, mas ela é mais como um item classificatório. Então ela vai colocar o candidato mais próximo daquela oportunidade no qual ele está almejando através do edital. Quer dizer, aquele medo que a maioria dos concurseiros tem às vezes, isso daqui vai me desclassificar, não é bem por aí, né? Não é por aí. Deixar claro. A questão isso é importante deixar claro. O caráter de um edital, geralmente, em grande maioria dos seus editais, é para falar que a prova de título ela é classificatória. Então ela vai te colocar dentro de uma classificação média, né, entre outros candidatos. Então é importante até ressaltar da questão de ter os títulos e principalmente ter os comprovantes de cada um desses títulos. Fiz uma publicação, que nem por acaso, por algum exemplo, a questão para docência. Se for para um nível superior, algum concurso para universidades, é interessante que cada artigo você tenha uma cópia, que tenha o certificado de publicação ou termo de aceite para publicação, enfim. É muito importante ter todos esses documentos guardados, arquivados num computador, para possivelmente, dentro do processo, você poder utilizar desse determinado arquivo. Na hora de montar ali o currículo, né, para essa avaliação, o que é bom, lógico que você já adiantou um pouquinho, mas vamos detalhar mais um pouco. O que é bom o concurseiro colocar ali para ele, né, ter essa avaliação da melhor forma possível? Bom, o candidato, a primeira coisa que ele tem que ter é a noção do que vai ser exigido dentro do edital. Então, verificar quais são as classificações, quais são os títulos e, principalmente, direcionar a sua oportunidade para um determinado edital, para uma determinada vaga que você possui o título. Então, não adianta nada eu ter um título de mestre ou doutor em administração e querer fazer um concurso para docência para dar aula em pedagogia. Então, as coisas não casam muito bem. Então, é interessante você sempre analisar o edital e verificar quais são as oportunidades que eles estão exigindo, quais são os documentos e você, então, direcionar os seus esforços para ele. No caso dos certames, né, que possuem, além das provas, essa questão da avaliação, o que costuma vir primeiro aí nesse critério? Primeiro vem as provas, as específicas, né, envolvendo a questão de conhecimentos, testes, questões objetivas, discursivas, e posteriormente a prova de título. Por causa disso, eu faço a prova objetiva lá com as questões, já faço a eliminação daqueles candidatos que não têm o mínimo do conhecimento e depois eu vou, então, classificar eles por nível, né, por uma ordem, de acordo com a titulação que ele possui. No seu caso, por exemplo, o Álvaro ele é mestre, é doutorando, isso tudo você disse, né? Você tem que ter os comprovantes para você detalhar na hora da avaliação. Isso mesmo. Né? Isso você vai colocando. Por exemplo, você é doutorando, quem está nessa fase e quer colocar isso como, né, mais um item ali no currículo. É possível também? É possível. Aí, no caso, você tem que ter pelo menos o atestado de matrícula, né, e o comprovante de frequência também é importante você ter essas coisas arquivadas. Quais disciplinas você está cursando, o seu currículo Lattes também está bem alimentado com essas informações, porque, querendo ou não, é a primeira plataforma de acesso que as agências vão analisar. É o seu currículo Lattes, a sua plataforma, o seu perfil na rede digital. E aí dali você ter todos esses arquivos, que nem no meu caso, eu tenho uma pasta que ficam todos os meus certificados, títulos, artigos, todos guardados. Então é importante você sempre ter essa pasta à mão, num lugar seguro, para você poder utilizar depois quando for exigido. O sistema de pontuação, Sim. Ele vai por esse critério também? Vai. Que você tem mais. Isso, de acordo com o nível. Por exemplo, tem alguns editais que vão levar em consideração o maior número de publicações que você tem em uma determinada classificação pela CAPES. Por exemplo, revistas de alto impacto. Né? A1, A2, B1, B2, B3.
Tem alguns editais que acabam pedindo algumas certificações, algumas determinadas publicações em determinadas revistas, né? Por exemplo, para doutores, é importante então você ter publicações A2, A1, B1, que é um alto nível, e você ter as comprovações deles. Então, o termo de aceite da revista, ter uma cópia desse artigo publicado incompleto, pelo menos em arquivo, entre outras formalidades. Quer dizer, não basta somente ter o título, você precisa ter uma qualificação profissional também que reforce o título que você tem. Isso mesmo. Então, não é só ter o título. Não adianta somente ser um doutor. Se você não tem outras exigências, como, por exemplo, publicações, participações em congressos, em eventos, organizações, bolsas de estudo, buscar investimentos como a FAPESP, que não é só do meio acadêmico, mas também do meio profissional. Às vezes você quer trabalhar com projetos de inovação, então você pode recorrer a alguns recursos do governo. Todos esses fomentos é interessante você lançar dentro do seu Lattes e ter tudo isso arquivado, porque numa prova de título ele pode ser utilizado. Isso, no caso, para um critério de desempate, vamos dizer assim, isso. Beneficia quem tem mais o conhecimento. Isso mesmo, porque eu pego, por exemplo, somente pessoas que têm o título de doutor. É uma coisa. Doutor, quem fez doutorado, ok, terminei, tá tudo certo. Mas e publicações? Você tem? Então esse é um critério que eles vão levar em consideração. Esse pode ser um critério de desempate. Ah, tá, mas só publicações? Não, publicações em revista de alto impacto. Ou títulos. Olha, eu tenho lá uma formação em departamento pessoal. Tá, mas você tem também experiência nisso? Você fez algum estágio durante esse período de formação? Então essas questões são interessantes de serem destacadas por causa que elas podem diferenciar um candidato do outro no critério de desempate. E isso, inclusive, tem que estar tudo descrito ali no currículo para essa avaliação de títulos. Álvaro, que dica você daria para os nossos concurseiros na hora de montar o currículo e deixar essa parte de títulos bem classificadinha ali para não ter erro? Bom, a primeira dica seria essa. Tenha todos os comprovantes guardados. Não perca nada, tenha tudo muito bem organizado. Segunda questão, não minta. Essas questões de comprovar títulos são importantes, então não adianta mentir. Eles pegam. Dentro do processo de edital, ou às vezes tem alguma entrevista, eles acabam filtrando isso, então tem que tomar muito cuidado. O papel, ele aceita qualquer tipo de informação. Agora, no cara a cara, não tem como você mentir. Então, falar e colocar num currículo Lattes que você possui determinado título é uma coisa. Agora, você falar que tem e não ter um comprovante é complicado. E ir tranquilo, porque como a gente comentou, é um critério de classificação, não eliminação. Então, o melhor de tudo analise o edital, verifica se você tem as competências ali exigidas, se você tem os títulos também, para que você tenha uma boa colocação nesse edital. Maravilha, muito bom. Obrigado pelas explicações. Eu que agradeço pela oportunidade. Valeu, Álvaro. Tá aí então para você, concurseiro, que vai concorrer aí num certame que tenha avaliação de títulos. Use aí as dicas do professor Álvaro, que com certeza você vai se dar bem aí na hora dessa avaliação, classificação, critério de desempate, enfim. E para rever o Dicas, você já sabe, né? Tá disponível aqui todo dia, 24 horas. É só acessar, rever quantas vezes quiser, assim como o conteúdo completo da PCI. Valeu, semana que vem eu tô de volta.